Olá, meu nome é Elisa, eu sou bióloga e hoje vou falar um pouco sobre os mistérios do mar. A gente já começa aqui com uma curiosidade de que mais de 80% dos oceanos continuam não mapeados, inobservados e inexplorados. Então imaginem quanta coisa a gente ainda tem para conhecer sobre os ambientes marinhos. Os oceanos constituem 90% da superfície terrestre e a gente conhece o Oceano Ártico, Índico, Antártico, Atlântico e Pacífico. E de onde vieram os oceanos? Então, através da chuva, de uma chuva muito grande há milhões de anos atrás, onde o planeta sofreu um resfriamento e o vapor de água contido na atmosfera choveu, formando os atuais oceanos. E por que o mar é salgado? Então, a salinidade vem do desgaste das rochas costeiras pelas próprias ondas que liberam fragmentos minerais na água. Então, os oceanos são compostos por 96,5% de água e 3,5% de sais e outros nutrientes. E como os peixes respiram embaixo d'água? Bom, os gases existentes na atmosfera também estão dissolvidos na água. São os gases de oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono. E o que são as marés? As marés são o efeito da atração gravitacional da Lua sobre a Terra. E elas ocorrem 2 vezes a cada 24 horas. São o que a gente conhece como maré alta e maré baixa. O oceano apresenta, então, 3 zonas, 3 áreas, conhecidas como zona eufótica, ou seja, a zona com a presença de luz solar, a zona afótica, a zona sem a luz solar, e o bentos, que é o fundo do mar. Na zona eufótica, a gente encontra o plâncton, que são algas e pequenos animais que flutuam na coluna de água. Também a gente encontra os néctons, que são animais que nadam ou têm capacidade de propulsão. Na zona afótica, a gente também tem a presença de nécton. E no bentos, a gente tem os animais bentônicos, que são animais marinhos que habitam o substrato. Mito ou verdade? O ponto mais fundo do oceano é em comparação mais profundo que o ponto mais alto da Terra, que seria o Monte Everest. Sim, o ponto mais profundo do oceano são as fossas marianas, que apresentam 11.000 metros de profundidade. E a gente tem animais com características diferenciadas, né, para sobreviver nesses locais. Aqui a gente tem alguns exemplos desses animais, né? São animais bem estranhos, como vocês podem ver. Características muito diferenciadas. Quais são os ecossistemas marinhos? Então, a gente tem o oceano aberto, que compreende a maior parte do ambiente marinho e com a maioria dos organismos vivendo na zona eufótica, ou seja, zona solar. E vivem animais capazes de nadar ou flutuar. O fundo do mar é o ecossistema associado ao substrato, ou seja, ao chão, né? Compreende organismos com locomoção limitada ou sem locomoção nenhuma. Os recifes. Os recifes são um tipo de ecossistema de fundo e ocorre apenas na zona eufótica. Então, eles ocorrem na profundidade capaz de ter a luz solar. Então, são um ambiente de água rasa no substrato. São encontrados apenas na região tropical e subtropical, como vocês podem ver laranja no mapa, e são ambientes muito biodiversos e produtivos. Aqui a gente tem exemplos, né, de recifes. Os estuários são localizados onde os rios encontram o mar, e então eles apresentam uma mistura de água doce e água salgada. São onde os animais vão para ter os seus filhotes, né? São conhecidos como berçários marinhos, assim como os manguezais. Né? As águas polares apresentam temperaturas muito baixas, dias e noites com períodos extremos e são muito afetados pelas mudanças climáticas. Né? Aqui a gente tem exemplos de animais que vivem nas águas polares. Mito ou verdade? Os icebergs são feitos de água do mar congelada. Na verdade, não. Eles são grandes pedaços de gelo de água doce que se desprendem das geleiras. E quem são os habitantes do fundo do mar, então? Dos oceanos, né? Não só do fundo do mar. O filo porífero, então, é o primeiro, com animais com muitas células, simetria radial, sem tecidos ou órgãos, então eles são basicamente um agregado de células com diferentes funções. Né? E essas funções principalmente envolvem a filtração, que é o tipo de alimentação desses animais, e o corpo coberto por poros. Qual é o exemplo principal? As esponjas do mar. Temos também o filo Cnidaria, que são animais também com simetria radial,
que apresentam tecidos, apresentam uma rede nervosa e apresentam células especializadas na proteção e predação, que são as células quinidócitas. Eles apresentam formas sésseis, que são chamadas de pólipos, ou seja, formas que são presas no ambiente, no substrato, e formas móveis, como as medusas. Aqui a gente tem a água-viva, a gente tem os recifes de corais, são exemplos de filo quinidário. Mito ou verdade? Fazer xixi na queimadura de água-viva alivia a dor? Na verdade, não. O correto é lavar o local com água do mar e aplicar vinagre. O filoplato é um mito. São animais com simetria bilateral, um corpo achatado, sistema excretor presente e cefalização, ou seja, a separação, né, da cabeça do corpo. A gente consegue diferenciar essas duas regiões. Temos o filo molusca, que são o filo que dá origem ao sistema respiratório, secretam concha, tem um sistema digestivo completo e também órgãos sensoriais bem desenvolvidos. E tem uma característica única, que é o sistema circulatório aberto. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem os mais conhecidos, são a lula e o polvo. Pela artrópoda, apresentam um exoesqueleto de quitina, ou seja, essa carapaça dura, né? Que envolve eles para proteger o corpo. A gente tem os queliceratos, que são conhecidos como fósseis vivos, que são parentes próximos das aranhas, esses que vocês veem na imagem. E a gente tem os crustáceos, que tem um par de mandíbula e 2 pares de antena. Que exemplo a gente tem? Lagostas, lagostins, camarão. Mito ou verdade? Existem crustáceos em Santa Maria. Verdade, a gente tem diversos crustáceos em diversas regiões do mundo. Siri ou caranguejo, qual é a diferença? Os siris apresentam patas traseiras em forma de remo para melhor natação. Eles são exclusivamente marinhos. E os caranguejos apresentam as patas traseiras pontiagudas para andar, então não são capazes de nadar. Essa é a diferença entre siri e caranguejo. Já o filo Echinodermata apresenta uma simetria pentarradial, um endoesqueleto calcário, brânquias dérmicas, sistema hidrovascular e a pedicelária, que são essas patinhas, né, para se locomover. A gente tem o ouriço, estrela do mar e pepino do mar. Quando uma estrela do mar quebra um de seus braços, esse se torna uma nova estrela? Sim, os equinodermos têm uma grande capacidade de regeneração. Já o filo cordata, a gente tem como exemplo os peixes, os répteis e os mamíferos. Os peixes são totalmente aquáticos, respiram através de brânquias, são cobertos por escamas e têm nadadeiras. Já os répteis são semi-aquáticos, cobertos por escamas, apresentam pulmão, né, respiram através dos pulmões e são ovíparos, ou seja, põem ovos. Já os mamíferos são aquáticos ou semi-aquáticos, também respiram por pulmões e não põem ovos, eles são vivíparos. Os peixes, então, temos os agnata, que não apresentam mandíbula e nem escama. A gente tem as feiticeiras predadoras e as lampreias parasitas. E os gnostostomatos, com mandíbula e com escamas. A gente tem os osteíctes, que são os peixes ósseos. E os condríctes, que são os peixes que não apresentam ossos e sim cartilagens, como os tubarões e as arraias. Temos também os sarcopterídeos, que são os exemplos de peixes mais antigos que apresentam nadadeiras lobadas, ou seja, nadadeiras mais grossas, mais carnudas. Mito ou verdade? Os cavalos marinhos são os únicos animais em que o macho dá à luz aos filhotes e ainda cuida deles. Verdade, aqui a gente tem um exemplo, um macho dando à luz aos seus filhotes. As orcas são os maiores golfinhos. Verdade, as orcas na verdade são golfinhos e não baleias. E a maior orca já avistada era 4 metros maior que o maior tubarão branco. Então, qual é a diferença entre baleias e golfinhos? As baleias são conhecidas como os misticetos e elas têm cerdas no lugar dos dentes e filtram a água para se alimentar. E também apresentam 2 orifícios nasais. Já os golfinhos são conhecidos como odontocetos porque têm dentes para capturar as presas e apenas um orifício nasal. Aqui a gente tem então a diferença. As baleias, elas têm essas filtros, né, essas cerdas para conseguir se alimentar. E os golfinhos apresentam dentes, também um orifício nasal e as baleias 2 orifícios nasais. Quais são as ameaças para o futuro dos oceanos? A sobrepesca, as mudanças climáticas e a poluição são as principais ameaças. A sobrepesca é o termo dado quando a pesca se torna insustentável para o ecossistema. E também ocorre a pesca acidental de espécies que não são um alvo. Essa perda de função, ou seja, a perda de animais que exercem uma função específica no oceano, leva a um desequilíbrio de todo o ambiente. E
estimativas de que até 2025 os estoques pesqueiros estejam esgotados, né, se essa situação não melhorar. Então, ocorre a pesca acidental das espécies que não as alvam, ou seja, anualmente são mortos 100 milhões de tubarões, 300 mil golfinhos, 250 mil tartarugas marinhas e além de milhares de aves marinhas. A poluição. Até 2050 haverá mais plástico do que peixe nos oceanos. Mais de 15 milhões de toneladas de plástico estão atualmente nos oceanos e estima-se que 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de plástico entram no mar por ano. Quais são os problemas causados pelos resíduos plásticos nos oceanos? Para a vida marinha, ocorre o emaranhamento desses animais e a ingestão dos plásticos pelos indivíduos, a degradação do habitat e a exposição a produtos químicos presentes nesse plástico. Já nos humanos, a gente ingere resíduos químicos através da cadeia alimentar e a gente tem um custo econômico, principalmente para o setor pesqueiro e turístico. 90% de todas as aves marinhas apresentam plástico no seu organismo. 100 mil mamíferos marinhos morrem todo ano devido à ingestão de plástico. Aqui a gente tem uma baleia encontrada com 40 quilos de plástico no estômago nas Filipinas. Também existem 650 mil vertebrados marinhos por ano são mortos pela pesca fantasma, ou seja, eles não são o objetivo da pesca, mas como as redes estão sendo encontradas, né, no oceano, elas ficam ali na forma de lixo, elas acabam pegando outros indivíduos que não têm como escapar. E as mudanças climáticas também são um grande fator, né? Elas têm sido causadas pela emissão de gases de estufa, como o gás carbônico, e diretamente causam efeitos no ambiente marinho, como a acidificação dos oceanos, o aquecimento da água e o branqueamento. O que é o branqueamento de corais? O branqueamento de corais é caracterizado assim, dessa forma. Um coral saudável é um coral coberto por zooxantelas, que são algas que estão ali para fornecer proteção para esses corais e também fornecer alimento. Quando um coral sofre algum estresse, como por exemplo a poluição, essas zooxantelas são expulsas do coral. Assim, ele fica suscetível a doenças e à fome, e ele branqueia, ele fica totalmente branco. Quando esse branqueamento não é resolvido e o ambiente não volta às características normais, ele morre e ele se escurece e torna-se impossível sua recuperação. Então, um coral branqueado ele pode se recuperar, já um coral morto não pode. Quais são as causas desse branqueamento? São as mudanças de temperatura da água, o escoamento e a poluição e também a exposição à luz solar. Muito obrigada pela atenção e eu fico disponível para qualquer questionamento, qualquer pergunta. Obrigada.